Então, vamos lá. A gente viu, né, na última aula, contas de água. A conta de água, ela tem uma facilidade de apresentar elas, porque ela já tem resultado, né, o que a gente ainda não tem nas contas de floresta. Mas a gente tem bastante coisa que a gente poderia até tentar fazer um pouco parecido com que aquela tabela que a gente fez, né, ou uma tabela até melhor de estoque também, tá? O problema de floresta está no dado, né? E a gente vai vendo isso aí mais à frente na padronização desse dado. Mas vamos lá. A gente viu, né, na aula introdutória e depois também na contas de água, né, aquela questão, ou seja, a contas de água, ela consiste em um sistema de medição e análise, né, representado por um conjunto de informações que entendam, né, a interação entre o meio ambiente e a economia, né? E parte do processo da contabilidade nacional, tá? Visto que a gente até, né, na primeira aula discutiu que o PIB deixa de fora algumas questões, né, e principalmente as questões ambientais. Então, quanto efetivamente a gente tem de recurso natural e quanto vale monetariamente aquele recurso natural, é esse olhar, não tem jeito, é esse olhar, né? Mas também com o desenvolvimento das discussões sobre conta, o quanto efetivamente aqueles recursos naturais geram serviços com ele existindo, né? E a gente separou naquele primeiro momento duas grandes áreas que o Brasil poderia ou tem de sua característica, que é biodiversidade e oferta hídrica. Na biodiversidade, que tem milhares de questões a serem discutidas, uma é a questão da floresta, né? Então, a interrelação entre a floresta e a economia, né? E aí, quando tem de interrelação da floresta como consumo daquele recurso natural, ok? Não estou avaliando aqui no primeiro momento se deve, se não deve, mas para como ela é consumida pela atividade econômica. Em um segundo momento, quanto efetivamente é a importância dela para as atividades econômicas. Aí, de novo, é um olhar econômico. Tá? As contas têm esse olhar. Ela existindo por ela existindo, não pelo consumo direto dos seus recursos dela, mas pelos aqueles recursos existirem ali. Tá? A gente vai ver isso especificamente no dia 8. Então, as contas ambientais de floresta, ela, ela insere, né, o conjunto de esforços na produção, tá, do uso econômico e sustentável da floresta brasileira, né, fornecendo uma base de informações assim para entregar o desenvolvimento florestal na agenda econômica e estratégia do país. E aí essa questão da estratégia do país, eu acho que a gente até tem, né, uma estratégia atualmente, mas a gente precisa voltar a discutir as estratégias nacionais, né, para que a gente possa direcionar melhor essas questões. Tá? E aí a grande questão é você utilizar, né, se você pensar nas contas econômicas de floresta como um diagnóstico, né, você utilizar esse diagnóstico nos processos decisórios, né, de como atuar melhor, né, de modo que você tenha políticas públicas que possam identificar o problema. Então, será que a contas de água identificou um problema, né, do grande consumo, né, da água para a questão agropecuária? Esse foi uma identificação. Aquela informação que a gente viu, essa identificação, ela concebeu uma resposta política em relação a isso? Quais são as ações que possam, né, ser implantadas? Foi avaliado, né, implantado a esses processos, né, foram identificados na concepção de uma política, monitorou, está monitorando as séries históricas, a importância de você ter
continuamente esse processo. Então, legal, você faz uma conta de água, e aí você tem informação de 2013 a 2017. Acabou? Né? Então, esse monitoramento é fundamental. Né? E, muitas vezes, quando há mudanças metodológicas, isso é inerente aos processos. As séries históricas sofrem com mudanças metodológicas. Na verdade, elas não sofrem, elas têm mudanças metodológicas, porque você implementa tecnologia nova no processo, você implementa métodos novos, pesquisas novas que surgem, né, em relação a métodos estatísticos, a métodos de coleta, e você precisa implementar isso. Né? Você não vai deixar ainda uma coleta de informação através de carta, sei lá, né? que é encaminhada para todos um formulário em carta que é encaminhado via correio para os produtores de agropecuária, para eles preencherem e devolverem pelo correio. Pode ter sido uma metodologia definida, mas hoje você tem outras formas que você tem que implementar, e ao implementar, isso gera quebras né, da série histórica, mas dependendo da implementação, você pode até retornar e recalcular essa série histórica. Então, o método estatístico, né, o Sistema Estatístico Nacional diz todas essas questões de como isso deve ser procedido. Com tudo isso, ou seja, identificar o problema, conceber as respostas daquele problema, sei o que é, como eu preciso responder, como é que eu vou avaliar os processos de implementação dessa resposta, como eu vou monitorar isso, tudo visando tomadas de decisões mais bem fundamentadas. Tá? Então, de forma das contas de floresta, fornecer informações e produzir indicadores úteis para medir os custos e os benefícios do manejo florestal, permitir a identificação de conflitos potenciais entre políticas de diferentes setores, auxiliar a coordenação e a padronização de bases de dados usadas para diferentes organizações. Isso é fundamental e a gente vai ver que isso é um impacto hoje nas contas de floresta. E fornecer a formulação de planos integrados, ou seja, integrados entre as diferentes pessoas que vão olhar para Professor, aquilo ali. Oi. é possível trabalhar numa mesma leitura com diferentes organizações que fazem a determinada análise de contas ambientais? Pode ser no caso de floresta, ou em água, ou em outras situações, tipo como se faz em SIG? Como assim? Eu não entendi. Você está falando da análise? Porque você pode pegar, tem lá em SIG, lá o. Como é que é aquela parte mesmo? Que você pega bancos de diferentes lugares e Sim. eles já têm uma interlocução entre Uhum. eles. No Sim. caso, é possível fazer nesses diferentes institutos de pesquisa, no Tá. caso? Sim. Tecnologicamente isso é possível, mas existe um problema anterior, que é um problema de conceito. Então, você tem tecnologia, é possível, os bancos estarem padronizados, certo? Em você abrir um banco de uma instituição, abrir um banco de outra instituição, gerar, montar, ok. Mas existe uma questão anterior, principalmente em floresta, de conceito. O que é floresta? O serviço florestal é uma coisa. Tá? O IBGE, no que se refere à floresta, floresta é uma coisa. Eles são diferentes. O que são diferentes? O serviço florestal, ele considera a floresta, termo, eu posso estar errando um pouquinho, depois, se vocês quiserem, lá no dia que vier a gerente de estatísticas ambientais e contas lá do IBGE, vocês questionarem até essa diferença, não tem problema que eles usam, mas se eu não me engano, há uma questão, ou seja, eles consideram floresta toda a área que tem algum tipo de vegetação. E o IBGE faz uma diferença isso entre vegetação florestal e vegetação campestre. Então tem uma diferença conceitual. Então há uma necessidade de padronização desses conceitos e dessas bases. Pode ser que não haja uma padronização única de um conceito único, mas ele pode baixar o nível de conceito, um nível muito mais aberto de conceitos, e você vai subindo. Então, você tem toda uma estrutura organizada de tipologia de vegetação que vai servir para várias atividades. Então, o Serviço Florestal, quando fizer todas as questões das suas avaliações, dos seus relatórios internacionais e tudo,
ele vai lá nessa base super detalhada e pega, super detalhada não, mas mais detalhada, e ele pega, ó, isso para mim é floresta. O IBGE, quando vai fazer as atividades de mapeamento de recursos naturais, ele diz, ó, isso aqui é floresta, isso aqui é vegetação campestre. Então, há uma necessidade hoje de uma padronização do conceito, não obrigatoriamente de banco. Tá? De banco é mais fácil depois fazer isso, mas o conceito é um pouco mais detalhado, porque ele tem que abranger as necessidades institucionais, entendeu? De todo mundo. Então, o Serviço Florestal tem as suas necessidades institucionais de considerar aquilo também uma floresta. O IBGE tem outras questões, o INPE, por consequência, mapeia de uma outra forma. Então, assim, é uma necessidade de padronização do conceito. Tudo bem? Ok? Bom, Tudo bem, professor. beleza. E aí, existe algumas questões associadas aí dentro de uma publicação que foi apresentada por um projeto em parceria com o IBGE, do projeto TIB, em que ele apresenta algumas políticas que podem ser beneficiadas com uma utilização, com a existência das contas econômicas ambientais de floresta. Então, política de ordenamento fundiário e territorial, né? Então, demarcação e a gestão de unidade de conservação. Se você tem ali os estoques, aonde se encontra, né, as florestas, onde se encontra a tipologia, tudo, você tem benefícios nessa questão de demarcação, de reconhecimento da terra de comunidades tradicionais, política de ordenamento e regularização fundiária. Então, você consegue ter mais indicadores, mais subsídios para as políticas de ordenamento territorial com a existência das contas ambientais de floresta. Da mesma forma, para o monitoramento e controle. Então, fiscalização e repressão. Aonde efetivamente eu sei que existem os estoques, onde esses estoques são consumidos. Por quê? Principalmente porque esse dado ele pode ser especializado. Né? Eu vou conseguir, ou eu devo, ou a possibilidade das contas, você ter, falei, me surgiu agora, né? Um desmembramento, não tem um nome, eu falei, esqueci. Você tem lá a informação do Brasil, mas você vai para o estado, para o município, você pode desagregar, né, essa informação por recortes territoriais, por biomas, né, por bacias hidrográficas. Então, você tem a possibilidade de melhorar os processos de controle e de fiscalização. Por quê? Porque você vai conseguir. Bom, aqui que a gente tem essa atividade aqui, ela está dentro do que foi estabelecido ou que a conta indicou de alguma forma, que gerou uma política, né? Condicionamento de crédito, prevenção de incêndio. Você tem políticas de monitoramento e controle que se podem se beneficiar ou teriam melhores insumos para os seus processos baseados nas contas de floresta, né? E sendo um outro principal, ou que chama, né, mais diretamente, dizer assim, atividades produtivas sustentáveis. Então, restauração de vegetação nativa, agricultura de baixo carbono, controle no processo e na padronização de produtos florestais, e aí as contas não madeireiras também envolvidas, assistência técnica, crédito rural e florestal. Então, você pode as contas podem fornecer insumos para essas políticas, né, de ordenamento fundiário, territorial, monitoramento e controle, atividade produtiva sustentável. Então, ela é insumo para isso. Ela pode ser e deve ser usada como insumo para isso. Tá? E aí, algumas questões das potencialidades que as contas têm. Né? Então, mensurar contribuições econômicas florestais, usualmente não contabilizadas, retratar tem assim uma lista de possibilidades, eu peguei as principais dentro dessa publicação do TIB, que eu acho que eu botei lá também lá no Moodle. Retratar mais adequadamente o valor de um maciço florestal legalmente protegido. Aí o valor não só como valor monetário, mas aquele valor ambiental que se tem ali, aquele valor ecossistêmico dali, né?
possibilitar a utilização das informações florestais na formulação de planos integrados de desenvolvimento e uso da terra. A parte turística aparece bastante nessa questão também, do uso dos ecossistemas, dos usos dados. Favorecer o monitoramento e cumprimento legal com áreas demarcadas para proteção florestal nativas e plantadas. Estabelecer linhas de base, melhor monitoramento e cumprimento do Código Florestal, cadastro da reserva legal e áreas de preservação permanente. Estabelecer linhas de base e verificar a eficiência de restrições ao crédito como meio para produzir desmatamento ilegal. Né? Monitorar o mercado de cotas de reestruturação da vegetação nativa. Então, você tem vários benefícios que se identificam como possibilidades, né? Potenciais aplicações desses recursos das contas econômicas ambientais. Tá? Eu não vou ler todo. O índice considera como floresta plantada as lavouras de eucalipto e pinos, por exemplo? Olha, a gente vai entrar nisso aqui. Posso ter plantada de nativas, né? Sim, não. Peraí, deixa eu só puxar aqui, ó. Quando a gente for falar, só para você ter, ó, quando for falar de contas de recursos madeireiros, você tem o cultivados, tá? Quando a gente faz o estoque de floresta, que é o próximo item, a gente vê o que tem plantada porque tem dois, né? Tem florestada e reflorestada. São dois que eu sempre me confundo. Um é associado às florestas que são naturalmente regeneradas e aquelas que são plantadas, mas não para consumo econômico, como silvicultura. Tá? Aquilo está nas contas de recursos madeireiros. Tá bom? Aqui é contas florestais, de cobertura vegetal. Tá? Mas isso que você está falando, se tenta nesse desenho, eu vou tentar nesse desenho a gente fazer essa distinção. Então, você tem esses benefícios, e para fazer isso tudo, né, como você falou, eu preciso... Bom, então, peraí, o que a gente tem? A floresta primária, ok? É lá, primária, na unidade de conservação, dentro da floresta, que for. Tem aquelas que foram regeneradas naturalmente, em que, né, de algum modo, se fez todo um processo ali de isolamento, alguma questão assim, para que ela possa se retomar. E aquelas que foram plantadas. Acho que isso aconteceu muito na Mata Atlântica. Né? Não é plantada de outros tipos, né? É plantada com aquela vegetação daquela região. Tá? E aí você vai ter ali a conta de floresta, o quanto existe de floresta no país. Tá? E tem também as outras coberturas vegetais. Esse é o primeiro ponto, né, que precisa ser conceitualmente definido. O que é floresta, o que é outras coberturas vegetais. Tá? E a partir disso, eu tenho as contas de floresta e outras coberturas florestais. É uma conta de estoque. Né? O quanto a gente tem. Tá? Aí entra, ou seja, bom, legal, e aí, como é que se faz isso? Existe alguma coisa, existe algum dado? Então a gente vai dar uma olhadinha, né? No que existe. Para isso, eu vou no BDIA, tá? Que é projeto inicial, uma tentativa que se fez para que ele pudesse ser o concentrador dessas informações sobre recursos naturais, para geração de estatísticas e assim. Né? Isso tinha uma certa lógica e estava assim, dentro de uma linha que estava começando a ter forma, até que a gente teve aí alguns impactos e isso ficou parado. Tá? Mas, então, se a gente for ver no BDIA, eu tenho informações sobre cobertura e uso. Depois a gente vai ver a pluralidade que a gente tem desse tipo de mapeamento no país e o que isso impacta também na geração de contas. Mas eu posso pegar no cobertura e uso e saber o que existe em 2018 de vegetação florestal, dentro da metodologia que foi utilizada. Tá? E aí teria também a vegetação campestre, como essa outra cobertura vegetal aqui, não levando em consideração silvicultura. Oi? Quem falou alguma coisa? Não. E os mosaicos? Né? Um mosaico de ocupação em área florestal, ou seja, o que são esses mosaicos? São áreas que eram de vegetação florestal e elas estão começando a deixar de ser. Mas ainda não dá para definir, pelos conceitos que são trabalhados na cobertura de uso,
se aquilo é uma floresta ou ele já passou para um outro uso. Tá? Então, é aquelas faixas de mudança. Tá? Você vê que tem bastante aqui, ó, mosaico. Nessa cor não está dando para ver muito bem aqui. Mas tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, toda aqui, ó, tá? Mas vamos lá. Outra questão e aí é uma das contas também que se foram, é a distensão de áreas, ou seja, contas de extensão, né, que foi apresentada. Então, se pegou essa informação de cobertura e uso e simplificou. Aonde eu tenho áreas naturais, né, de naturais florestais, aonde eu tenho áreas naturais não florestais e onde eu tenho áreas já antropizadas. Né? Então, eu tenho área florestal natural, ainda tem muito aqui, né? E algum pedaço aqui. As áreas não florestais, pela classificação metodológica que foi utilizada, e as áreas já antropizadas, ocupação e agricultura. Né? E isso já permite uma aproximação de uma conta de extensão. Tá? Aonde eu tenho, em 2000, é que tinha mais informações aqui por região, eu cortei. Em 2000, eu tinha uma área natural aqui e uma área antropizada no Brasil. Quanto houve de adição de área natural, quanto houve de redução de área natural. Quanto houve de adição de área antropizada, quanto houve de redução. Tá? Isso aqui, essa diferença aqui gera uma nova extensão em 2010. Isso é nesse período, tá? Depois foi organizado de 2 em 2 anos. Então eu tenho uma adição em 2010, eu tenho uma extensão, ou seja, quanto tem, né, de estoque, de áreas, aí não é de estoque, na verdade aí é de extensão. Quanto eu tenho de extensão de área natural, quanto teve de adição e quanto teve de redução. E assim variando ao longo de 2 em 2 anos, e aí isso é um processo que a gente pode ter contínuo. Né? E aí você tem o saldo de mudança, né? O saldo de movimentação, ou seja, quanto teve de mudança entre uma unidade e outra. E o mais interessante em relação a isso é que, como isso é espacialmente, eu posso identificar vetores disso. Né? Aonde está tendo, e aí posso pegar essas informações que estão geoespacialmente a pegar, né? Como o Jeff falou, botar no SIG, né? E analisar aonde foram as grandes, onde teve mudança. Quais são os lugares que tiveram mudanças desse período, ou no período pré-determinado, ou mesmo uma evolução. Foi, né? E criando, né, a área dessas mudanças, dessas extensões, dessa cobertura vegetal. Tá bom? Eu não vou entrar muito, porque isso é uma das contas de ecossistema que vai ser discutido também depois. Da mesma forma que eu tenho um mapeamento de vegetação, que não é cobertura e uso. Eu tenho um mapeamento de vegetação, que diz a tipologia desse mapeamento. Vendo botando aqui, então tem floresta ambrófila densa, floresta não sei, das plantas, toda a tipologia que vem do mapeamento de vegetação. Né? O ideal é que a gente tivesse essa vegetação como a vegetação primária, esse mapeamento, e com cobertura e uso, você começasse a monitorar o uso. Opa, então aqui eu tenho nessa vegetação primária, né, tem uso. E aí qual é o uso que está ali dentro? Aí você detalha o uso. Tem uma outra possibilidade também. Mas e pensando no seguinte, bom, naquela informação lá que tem como é que chamou a vegetação? As áreas naturais de florestais, pegando as áreas naturais florestais, no meio dá para pegar essa área e falar assim, bom, qual é o tipo de vegetação que tem nessa área naturais florestais? Tipo, floresta tal, até algumas informações como vegetação secundária, reflorestamento. Tá? Aqui entra algumas questões de agricultura, agropecuária, pastagem, e no mapa de vegetação, porque o mapa de vegetação ele não é um mapeamento da vegetação primária, e sim naquele momento. Isso é uma coisa que precisava repensar para aquilo que a gente falou. Né? Então aparece isso, então são pontos que podem demandar um retorno para melhorar esse dado. O dado não significa que fez uma vez ele está bom, está o melhor possível, não. Então, quando eu pego aqui, está dizendo
que aquilo ali é a área natural florestal. E no mapeamento de vegetação, né? O cobertura está dizendo isso. E no mapeamento de vegetação está dizendo que ali tem agricultura, agropecuária. Aqueles são pontos de melhoria dessas informações. Claro que você tem padrões diferentes, você tem, um é por célula, um é por contato, mas já chega a próximo, além desse indicador, chegar próximo de uma conta de extensão. Tá? E aí, será que, quando a gente começa a falar das contas de floresta e cobertura, a gente já teria alguma questão próxima de ter a conta de floresta? Quanto é o percentual de território que a gente tem de vegetação florestal, de vegetação não florestal, de outras, não florestal não, de outras coberturas vegetais? Será que a gente já tem esse desenho aqui iniciado? Talvez a gente ainda não conseguisse subdividir bem, mas a gente já poderia ter, e aí tem aquelas contas de extensão, né? Por bioma, para o Brasil e por bioma, quais são as extensões dessa cobertura, tá? E também como aquilo que a gente falou, né? O Fernando falou, ou seja, e os recursos madeireiros? Então eu tenho desse conjunto, né, de vegetação, eu tenho aqueles que estão disponíveis, né, para o fornecimento de madeira, legalmente disponíveis para o fornecimento de madeira. Isso é uma coisa. E tem aqueles que não estão disponíveis para o fornecimento de madeira. Ele está preservado, não é para não pode usar, como se fala, né? Não mexa aqui. Então você pode brincar com esse, mas você não pode brincar com esse. Isso é para começar a gerar as contas de recursos madeireiros. E aí você vai ter o quê? Os recursos madeireiros naturais, tá? E depois você tem aqueles que são cultivados, a silvicultura. Você planta para poder consumir aquele recurso madeireiro. Tá? E aí você vai ter o quê? As contas de recursos madeireiros. Essas, de certo modo, também, elas já têm alguma coisa organizada, porque você tem a PEVES, que é a pesquisa de produção, extração vegetal e silvicultura, que o IBGE faz. Então você vai lá nessa pesquisa e, bom, o que eu quero? Eu quero a quantidade produzida de valor produzido na silvicultura. Né? Aí eu peguei aqui no Brasil. Então, a silvicultura para carvão vegetal, lenha, madeira em tora, outros produtos, o quanto foi gerado, o quanto consumido, foi retirado da silvicultura na variação anual. E aí eu botei aquelas em que a gente tem o mapeamento de extensão. Né? Então, o valor econômico disso, então, o valor da produção disso, então, quanto se gastou para produzir carvão vegetal, ou lenha, ou madeira de tora. Tá? Então já começa. Opa, peraí, já tenho aqui uma possibilidade de ter aquele valor ali de extensão e o consumo dele. Então, se eu tenho lá, deixa eu ver aqui se. Ó, tá vendo? Aqui, ó, a silvicultura. Então, cobertura usa mapeia, então a gente tem uma extensão de silvicultura. Olha que eu já posso começar a ter uma ideia dessa extensão, né, essa tonelada. Então, começar a juntar essas partes nesse olhar. Tá? Como também vou ter aqui e também posso subdividir. Então, quando eu pego madeira em tora, eu posso, a base de dados subdivide. Né? Tora para papel e celulose, tora para as outras finalidades. Então, eu quero quanto daquele estoque, né, total, ou seja, eu tenho a extensão e eu tenho o quanto total, quanto se produz em metro cúbico de madeira fora. Quanto disso é para celulose. Então, posso subdividindo isso e tendo esse valor aqui de extensão, de uso, né, contas de recurso e uso de produto, contas florestais, ou seja, dentro de cobertura florestal, junto com os recursos madeireiros. Tá? E aí disso, a gente tem. Aí vamos lá, então vamos gerar essa conta, tem esses dados todos, vamos organizar isso. Bom, a da água, a gente viu que o IBGE entra com a parte das contas nacionais, né, do gestor das contas nacionais, do mapeamento de referência, que de certo modo você tem ali para poder saber, né, o mapeamento das massas d'água, dos corpos hídricos, você tem essa informação. Você tem toda a parte das pesquisas agropecuárias, um exemplo, né,
e tem indústria e tudo. E a ANA entra com a parte, né, do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos, ou seja, quanto tem de volume, quanto é consumido por outras atividades econômicas, aquela informação que a gente viu que existe lá no Sistema Nacional de Informações sobre os recursos hídricos. Bom, então, vamos pensar isso em floresta. Então, também o IBGE tem a parte, aqui ficou, eu não troquei, na verdade não é matéria de referência, então, as contas florestas existem, né, as contas nacionais, você tem todos os mapeamentos temáticos associados à floresta, você tem as pesquisas, né, com a MAPEVs ali associada, estou também não alterando aqui, e quem é o parceiro para fazer isso? Tá? A gente, de certo modo, nessa conversa que a gente teve aqui, a gente já falou, é o serviço florestal. Então, a gente precisa do serviço florestal para trabalhar nessa parte conceitual, na junção das nossas bases de dados, para que a gente possa gerar essa informação. É um trabalho conjunto, não é um trabalho individual. É um trabalho desse olhar para esse recurso natural, desse olhar econômico integrado com diferentes instituições também. Tá? Então, o serviço florestal, hoje ele está, se não me engano, no Ministério da Agricultura. Está no mapa. Da agricultura. Para Ele está no agricultura. mapa. Ele era do meio ambiente, foi para a agricultura. E ele é a função de gestor das florestas públicas. Né? Eu peguei algumas atribuições, tem várias atribuições, eu separei algumas atribuições aqui para a gente ver. Então, ele tem como função objetivo estimular e fomentar a prática das atividades florestais, né, sustentáveis de madeireira e não madeireira e de serviço, a gente já usa serviços ecossistêmicos, criar e manter o Sistema Nacional de Informações Florestais, gerenciar o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, desenvolver e gerenciar o Inventário Florestal Nacional, gerar o Sistema Cadastral Ambiental Rural, gerar o Cadastro Ambiental Rural, coordenar no âmbito da federal, né, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, apoiar e acompanhar tecnicamente a implementação dos programas de regulação ambiental, emitir e gerenciar as cotas de reserva ambiental, coordenar e elaborar a implementação do Programa Nacional Florestal. Então, tem várias atribuições que são inerentes ao serviço florestal que são importantes para esse olhar sobre as contas. Tá? E aí, olhando dentro do site, né, do Serviço Florestal, que existe dados, existe essa questão, existe essa publicação que são florestas do Brasil, um resumo, eu não sei se em outros anos, mas achei esse 2019. E aí começa uma questão, olha só. Se a gente for olhar aqui, florestas naturais no país, nessa publicação, está dando aqui, ó, 57%. Né? E aí a gente vai nesse 57%, se eu voltar lá para o... Isso aqui não soma, não dá esse 57%, dá 60 e pouco. Dados de quando foi no mesmo período? Não foi no mesmo período? Metodologia utilizou. Tá? Provavelmente floresta plantada vai bater por quê? Porque está pegando dados da FEV. Quantos hectares tem de floresta por causa daquela pesquisa que a gente viu. Né? De carvão, tora, lenha, né? Que a PEVs dá. Mas isso aqui, a gente precisa trabalhar hoje na questão conceitual e de integração desses dados. Né? Para assim, depois disso estar integrado, com as ferramentas computacionais, a gente poder gerar essas contas. Tá? E aí a gente vai olhando o que existe, né? O Sistema Nacional de Informações Florestais. Que, na verdade, assim, o conteúdo desse sistema é o que está aqui. Se você abre essa publicação, ela tem essa lógica aqui de achar as informações e você vai entrar. Então, aqui é uma parte web daquela publicação. E aí tem, ó, tipologia florestal. Você tem a tipologia florestal aqui, certo? Que está até aqui, ó, classificação de diferentes tipos de informações florestais utilizadas é estabelecida pelo IBGE, lá no Manual de Vegetação, no Mapeamento de Vegetação.
mas depois a junção disso, ou seja, o que eu considero floresta? É a floresta ombrófila, é a floresta estacionária, tal, isso aqui me dá a minha massa florestal. Isso, conceitualmente, é um pouco diferente do que se é feito como cobertura de uso. O que precisa é consolidar isso, consolidar esse entendimento e esses conceitos para que a gente possa ter uma conta mais integrada, mais coerente com as instituições que participam. Né? Talvez isso, de novo, talvez as coisas bem adiantadas, até uma possibilidade de comitê de estatísticas ambientais. Informação de perda de cobertura vegetal por bioma. E aí eu entrei nessas publicações aqui, ó. Você tem uma aqui, ó. Ah, sim, aí você tem isso, você entra, tem mapa interativo, tem tabela, tem metadados para poder entender isso. Como também tem o Inventário Florestal Nacional por alguns estados. E é interessante, você entra nessa publicação e está lá, o estoque de madeira, biomassa e carbono. Então, há já informações que... Então, a gente precisa consolidar isso tudo, trabalhar isso tudo para poder gerar conta. Né? Como espécies mais abundantes em áreas de floresta por estado. Né? Numa primeira conta não precisa ser por estado, você pode fazer pelo país, depois você vai desagregando em recortes. Né? Então, a conta de água sai no Brasil, depois ela sai por estado, provavelmente por grande região, provavelmente ela vai sair para o estado mais à frente. Né? E se você vê a contas, né, de água, a primeira publicação foi 2013 a 2015, Brasil. Depois foi 2013 a 2017, Brasil e grandes regiões. Então, se volta, né, o grandes regiões, ele vai lá 2013, quando começou, até 2017, e é acrescentado na conta Brasil 2017. Você tem 13, 15 e 17 Brasil, 13, 15, 17 grandes regiões. Depois vai ter, sei lá, 19 vai ter estados, vai ter 13, 15, 17, 19 por estado, 13, 15, 17, 19 por grandes regiões, 13, 15, 17, 19 por Brasil. Então, comece, pode ser uma conta Brasil e depois você vai desagregando a informação. Então, tem essas publicações, você tem esses dados, a gente precisa trabalhar em conjunto para resolver isso. Um dos maiores exemplos em relação a isso é mapeamento de cobertura e uso, então eu trouxe aqui, ó, peguei o estado de Pará em 2014. Pelo monitoramento do IBGE, vegetação florestal tem 72% do território. Pelo MAP Biomas, ação 2014, tem 79%. Pelo Terra Classic, tem 69%. Então, assim, a gente precisa de um número oficial. Qual é o melhor? A gente não está discutindo qual é o melhor. A gente está discutindo que aqui cada um tem uma metodologia, um olhar. O monitoramento é grid de 1 km. Biomas é 50 metros ou 30 metros. Não sei, né? A grande questão é, vamos integrar isso. 30 metros, professor. Tá? Vamos integrar para que a gente tenha, que o Brasil possa ter um dado oficial. Que dado oficial eu vou usar para gerar conta? Certo? Então, da Embrapa, que diz que é 90% ou alguma coisa assim. Por isso mas, assim, uma coisa que eu vejo que acho que ainda tem que... algumas instituições, por exemplo, já estão se indo para esse caminho. Por exemplo, Sim. O próprio INPE começou a adotar o Map Biomas agora para validar a questão de fogo. O índice, o índice lá do, esqueci agora, do fogo é todo com Map Biomas. Então, são iniciativas. A questão são iniciativas pontuais, vamos dizer assim, bilaterais, melhor, mas elas teriam que ser iniciativas de Estado. Né? O Estado brasileiro vai considerar, não significa, ele pode dizer, então a gente vai usar o MapBiome, não obrigatoriamente, você pode fazer alguma coisa híbrida, né? Mas vai dizer lá, o INPE vai prover as imagens assim assados, com uma pré-classificação assim assada, de área. O IBGE pegará essa pré-classificação com atividade de campo, com coleta, com as informações que ele já tem, com o Map Bioma, vai gerar e o Serviço Florestal valida. Eu estou chutando aqui, tá, um ciclo. Mas eu tenho que institucionalizar isso. Tem que ter uma atividade em que todo mundo, não que todo mundo tenha que participar, não é isso, mas que seja claro no processo de geração,
numa metodologia consensuada com todos. E por quê? Para que a gente possa ter um valor oficial. Esquece pesquisa. Pesquisa você pode fazer o que você quiser na pesquisa, mas como valor oficial, para apoiar como um valor de uma determinada informação, para apoiar uma política pública, tem que se basear numa. Se não, se eu tenho vários, cada um vai usar aquele dado que vai ser conveniente para aquele governo, certo? Ou para aquela política. Né? Então, é mais conveniente dizer que tem 90%? Então, é esse que eu vou usar. Então, as instituições têm que se juntar para definir isso e chegar, não, o dado único é tal. Eu tenho aqui que eu ganhei, não sei se a gente consegue achar aqui, provavelmente é difícil, uma publicação do INEG do México. O INEG tem um Sistema Nacional de Informação Estatística e Geográfica muito bom. Opa, tá apitando aqui, não sei, não tô olhando, deixa eu ver a hora de vocês. Ih, rapaz, tá acabando. Muito bom sobre estatísticas baseadas em registro administrativo. Não sei se aparece invertido aí e tal. Eu ganhei isso aqui, não sei se como consegue, em que se começa a discutir isso. O México teve um problema muito grande quando teve um desastre lá. O presidente, ou não sei se o governo, vai dizer, tá bom. Quanto teve de perda florestal? Cada instituição dava um valor. Como é que eu vou atuar se cada um dá um valor? Então, qual é esse valor oficial? Entendeu? Se eu vou desenvolver pesquisa, se eu vou mas para atuação política, para que você tenha um dado, né, que o Estado brasileiro se utilize para suas, aí sim, para implementar essa política, e não a política implementar baseado naquele dado que aparece, entendeu? Então a gente precisa disso, a gente precisa disso. E o Código de Floresta bate nessa questão nesse primeiro momento, tá bom? Então, pelo adiantar da hora, para não atrapalhar vocês, aqui é um fluxo do que seria, né? Então eu tenho que mapear as áreas florestais no nível do país. Eu preciso mapear. Eu preciso fazer a avaliação dos recursos no nível do país. Então, mapear as extensões, saber, né, o mapeamento os recursos, os ativos, aí por consequência tem os ativos florestais, né, os recursos florestais individuais e as extensões e características que como resultado. E eu vou ter, né, nesse processo, como resultado final, a avaliação dos recursos florestais, dos recursos madeireiros e dos recursos não madeireiros. A gente, até agora, de certo modo, não está abordando nessas contas de floresta, nessa discussão sobre contas de floresta, os recursos não madeireiros, mas eles existem. Tá? Já saiu uma primeira versão de uma conta de ecossistema de recursos não madeireiros. Ela vai ser mais detalhada na aula. Mas aqui um exemplo, né? Produtos florestais não madeireiros. Açaí, castanha do Pará, erva mate. Então você tem o tipo, né, desse recurso não madeireiro que existe porque tem aquela floresta lá, né? E quais são? Onde está espacialmente? Aqui no Brasil, você pode ir depois fazendo esse detalhamento. Tá? Quando vocês vão poder ter isso aqui melhor, né, na penúltima aula. Aqui as variações da produção. Então, eu tenho um crescimento da produção de açaí aqui em grupos, né, de açaí. Isso reflete muito na região amazônica, tem uma característica da região do bioma Amazônia, também tem no Cerrado, alguma como o palmito. Há uma diminuição desse produto não madeireiro, tá vendo aqui, ó, né? Ao longo de 2016, 2006 e 2016, né? Para outros, então assim, ó, há uma, olhando, eu não tinha olhado aqui, uma variação da produção física desse produto da extração bem grande aqui, né? Então, pessoal, infelizmente, assim, em relação a contas, a gente tinha valores mais finais, assim, para vocês terem uma ideia da geração de contas. A geração de floresta ainda não é em todo esse processo, mas não sei se rio chora, mas é uma atividade interessante. A gente teve bastante
algum sucesso. Eu vou parar aqui a gravação. Está muito grande.